Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025, e nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. A lição de hoje é a lição de número 6, com o tema Parábolas e Pronunciamentos. Nós iremos estudar algumas parábolas do livro do profeta Jeremias e também algumas considerações sobre a função da parábola na Bíblia. Lembrando, irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Esses slides são também editáveis, o que facilita a preparação da sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores DBD. Lembrando também que você pode acessar o nosso conteúdo pelo aplicativo do EBD em Foco. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse www.ebdenfoco.com. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Muito bem, chegamos então ao nosso comentário. Vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Jeremias capítulo 13, verso 11, que diz assim: Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Nós iremos aprender um pouco mais sobre o que esse texto está dizendo no meio da lição. O capítulo 13, Deus fala com Jeremias para ele comprar um cinto de linho. Por um tempo ele usa o cinto, depois ele enterra o cinto e depois ele desenterra e percebe que o cinto está se deteriorando, e tudo isso como parte de uma mensagem que Deus transmite para Judá. O resumo da lição nos diz: diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez uso de parábolas. Uma vez que as pessoas não estavam mais dando atenção à pregação, ele usa esses métodos para tentar chamar um pouco mais a atenção das pessoas. O texto da lição se encontra em Jeremias capítulo 13, do verso 1 até o verso 11, mas é claro, você vai ler todo o capítulo 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição, veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho, narrado no capítulo 13 de Jeremias. E veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figos, narrados no capítulo 24 de Jeremias. O que é interessante é que as duas parábolas, elas basicamente relacionam a mesma ideia. No capítulo 13, Jeremias, que eu falei agora há pouco, Deus ordena que ele compra o cinto, ele usa por um tempo o cinto, depois Deus ordena que ele enterre o cinto, depois ele escava o cinto, e quando ele pega o cinto que estava enterrado, ele percebe que o cinto está deteriorado, está se rasgando, perdeu o valor, perdeu a utilidade. E essa referência é uma referência ao povo de Judá, ao seu orgulho, à sua vaidade, que ao invés de confiar no Senhor, está confiando em homens. Então Deus está dizendo para Jeremias: eu vou fazer com Judá, com o seu orgulho, com a sua vaidade, como você está fazendo com esse cinto, rasgando ele. Por quê? Porque Judá se apodreceu, Judá perdeu o valor, está inútil. Por quê? Porque se tornou um povo desobediente. No capítulo 24 nós temos a parábola, dos 2 cestos de figo, um cesto de figo bom e um cesto de figo estragado. E a ideia é a mesma, de que o cesto de figo bom é o povo que já foi para a Babilônia e está protegido da idolatria que está vivendo o povo em Jerusalém. O povo está obedecendo a Deus, o povo que está na Babilônia, enquanto que o povo está em Jerusalém está desobedecendo a Deus sem ter
nenhum desejo de arrependimento. E aí Deus então diz para Jeremias, o povo que foi levado para o cativeiro é como os cestos bons, é como os figos bons que estão no primeiro cesto. Já os que ficaram é como os figos que estão no outro cesto. Eles estragaram, eles não prestam mais, eles perderam o valor e serão destruídos. É basicamente a mesma ideia. Primeiro tópico, a parábola como recurso literário. Uma definição. O termo parábola vem do grego parabole, composto de uma preposição para ao lado de e próximo de, balo, colocar, lançar e pôr. Portanto, a parábola dá a ideia de colocar uma coisa ao lado de outra para transmitir vívida e claramente uma verdade. Essa é a ideia da parábola. A parábola é uma comparação, que é importante a gente citar, que muitas vezes as pessoas pegam a parábola e pensam que cada aspecto da parábola tem um significado. Nem sempre. Muitas vezes a parábola tem apenas uma ideia central. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Tem gente que dá significado para as 5 prudentes, para as 5 loucas, dizendo que serão salvos metade das pessoas e metade serão condenadas. Dão significado para o chegado, para a chegada, para o grito, para o atraso, para o azeite, para a lamparina. Enquanto que, na verdade, a ideia central de Jesus em contar a parábola das 10 virgens é dizer que o noivo vem no momento em que as pessoas não sabem. E por isso é preciso estar todos vigilantes, estar todos preparados. É uma parábola sobre a vinda de Jesus, que está dizendo que ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vem e por esta razão devem estar todo mundo preparados, esperando, vigiando. Esse é o elemento central da parábola. Mas muita gente fica criando significado para cada aspecto, mas nem sempre isso é verdade. O que não impede da gente extrair uma série de lições sobre os elementos da parábola. Dependendo da parábola, é claro. Por exemplo, eu preguei domingo na minha igreja a parábola do filho pródigo e eu desenvolvi toda a minha mensagem dentro da vida do filho pródigo, do filho que foi embora. Mas tem outros aspectos dentro da parábola que podem ser explorados. Mas eu explorei a vida do filho pródigo de forma, graças a Deus, muito boa, com bastante ensinamento, muito importante para a igreja. Então, assim, depende da parábola, você consegue inúmeras aplicações, inúmeras lições. Mas a parábola geralmente tem um ensinamento central. E quando eu digo tem um ensinamento central, é a ideia central, mas não impede de que você extraia lições, façam aplicações dos outros elementos da parábola, que é preciso haver essa distinção entre o que é aplicação e o que é interpretação. O texto tem a interpretação que o autor deu. Agora, a aplicação, que são as lições, tem uma série de aplicações no texto. A parábola permite que uma mensagem espiritual e teológica seja transmitida de uma forma correta e dramática. No Novo Testamento, as parábolas mostram a natureza, os princípios e os valores do reino de Deus, além de ensinar o modo pelo qual o crente deve agir e reagir no mundo. São inúmeras parábolas e as parábolas de Jesus estão realmente muito alinhadas, associadas a essas questões dos valores e princípios do reino. A interpretação de uma parábola. As parábolas bíblicas foram contadas há muito tempo e em um contexto cultural bem diferente do que nós vivemos, e isso aumenta as dificuldades de interpretação. Isso é importante. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, nós temos aí um abismo temporal, nós temos um abismo literário, um abismo linguístico, nós temos um abismo cultural, um abismo político, religioso. Enfim, nós temos uma série de abismos que dificulta a precisão da interpretação, mas é importante que ao longo do tempo muitas descobertas teológicas e também muitos estudos feitos, muitas descobertas arqueológicas ajudam a chegar o mais próximo possível daquilo que é a realidade. É por isso que é importante que toda vez que nós formos estudar um texto, nós precisamos
estudar o seu contexto, quem era o personagem, o que ele fazia, onde ele estava, se ele tinha alguém se opondo a ele, se ele era da cidade, do campo, enfim. Essas coisas são importantes para uma interpretação correta do texto. Mas existem caminhos para a compreensão de sua mensagem, tornando-a possível e segura, né, que eu acabei de falar. Usando os métodos certos, entendendo que as parábolas elas têm limitações, é importante que a gente entenda que nenhuma comparação é perfeita quanto à realidade. Então, muitas vezes as parábolas, por isso que a gente precisa levar em consideração isso, que a maioria das parábolas tem um tema central. Não significa que todos os aspectos da parábola têm algum significado, porque senão nós estaríamos num problema sério. As parábolas geralmente têm um núcleo, e é esse núcleo que importa. Então, é importante que a gente tenha compreensão de tudo isso. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas, qual seria este contexto e quais as circunstâncias em que estava para que ela fosse usada. Esse é o primeiro passo, né? Como eu falei, precisa identificar quem são os autores, quem são as pessoas presentes, qual é o contexto religioso, geográfico, quais as circunstâncias ali, se eles estão num tempo de seca, num tempo de fartura, se eles são analfabetos, se são pessoas do templo, se são pessoas das ruas, se são pessoas do campo, enfim. Todas essas características devem ser observadas para que se chegue a uma colocação interessante. Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles, né? Olhando para os personagens, aí você encontra a representatividade deles dentro do contexto. E aí, olhando, você vai perceber que muitas vezes há um rico conteúdo na vida dos personagens, mas também haverá nada a dizer, porque o personagem é só um elemento que compõe a parábola e não traz nenhuma mensagem. Jesus e as parábolas. Em seu ministério terreno, principalmente na comunicação do Evangelho no reino, Jesus utilizou-se das parábolas. Marcos 4:2 diz: assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Contar parábolas foi o método mais usado pelo mestre, reafirmando com simplicidade e profundidade os princípios de seu reino, o amor, a forma de viver de seus discípulos e o alerta sobre a sua segunda vinda e a eternidade. Contar a parábola era um método muito usado por Jesus, mas ele tinha uma série de ensinamentos que eram ensinados através de parábolas. Jesus contava as suas parábolas aos que endureciam o coração e não buscavam compreender os seus ensinamentos. As mesmas parábolas serviam de julgamento divino. Isso aqui é interessante, né? Jesus inclusive fala isso, que ele falava em parábola para que ouvindo não ouçam, entendendo mas não compreendam. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que eu estou falando numa linguagem tão simples que, a não ser que você seja muito humilde, você vai se revoltar e não vai querer ouvir. Então o objetivo de Jesus ali era consolidar a fé de quem queria crer e endurecer ainda mais a fé de quem não queria crer. O uso das parábolas por Jesus foi algo previsto e com o propósito de tornar claras as verdades antes ocultas. Segundo tópico, o Antigo Testamento e as parábolas. Parábolas no Antigo Testamento. O uso de parábolas não é exclusivo do Novo Testamento, encontrado também no Antigo Testamento. Nós comumente pensamos que as parábolas só estão presentes no Novo Testamento, especialmente no ministério de Jesus, mas isso não é verdade. Até porque a parábola era um instrumento literário usado desde muito tempo em Judá. Masal é o termo hebraico no Antigo Testamento, enquanto parábole é do Novo Testamento. Esses dois termos falam do ato de comparar ou de corresponder com o ensino de algum valor espiritual. Há diferenças, inclusive estruturais, entre as parábolas do Antigo e as do Novo Testamento. O Filho do Homem propõe um enigma e profere uma parábola para a casa de Israel, né? Ezequiel
Ezequiel capítulo 17 e verso 12. Como nós estava dizendo, há diferença inclusive estruturais entre as parábolas do Antigo e do Novo Testamento. Há diferença entre as parábolas. Contudo, elas se assemelham no objetivo que é transmitido de forma clara e acessível. Ensinamentos que de outra forma não seriam facilmente assimilados. Isso aqui é importante. Todo ensinamento precisa ser claro e acessível. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos, daí porque precisam ser compreendidas. São antigas, são escritos antigos, com contextos completamente diferentes dos que nós vivemos, por isso precisam ser bem interpretadas. As parábolas do Antigo Testamento. Os hebreus sempre usaram histórias para transmitir valores e princípios, conforme se vê no contexto do Antigo Testamento. Estas parábolas são representações curtas e que, à semelhança de histórias longas, transmitem verdades eternas e espirituais dentro do contexto e da realidade dos ouvintes. Ela, apesar de serem respostas curtas, sentenças curtas, transmitem verdades eternas. Observe algumas parábolas no Antigo Testamento. A primeira parábola é de Jotão, sobre as árvores que o escolheram como rei. Em Juízes capítulo 9, verso 7 a 15, é uma referência a Abimeleque, filho de Gideão. Ele era um filho bastardo de Gideão que queria governar. E ele então propõe que ele poderia governar sobre todos os seus outros irmãos. E os seus outros irmãos, tolamente, decidiu aceitar Abimeleque como líder deles. E a primeira coisa que ele fez foi ir lá e matar todos os seus irmãos, porque ele queria governar sozinho. E aí, Jotão conta essa história para o povo de Siquém, dizendo: olha, as árvores queriam escolher um rei, e elas saíram atrás da oliveira. A oliveira disse: não, eu não vou deixar de produzir o meu azeite, que alegra e unge os reis e sacerdotes, para poder governar vocês. Foi atrás da videira, a videira falou a mesma coisa. Da figueira, a figueira falou a mesma coisa. Aí chegaram no espinho, e o espinho: tá bom, então vocês venham todos para debaixo da minha sombra. Que sombra que espinho dá, irmãos? Que segurança, que proteção, que sustento o espinho dá? Então, na parábola de Jotão, ele está dizendo assim: vocês são um bando de burro. Essa é usando a linguagem moderna, mas é isso que Jotão está dizendo. Quem colocou na cabeça de vocês de que o filho bastardo de Gideão poderia proteger vocês? Aí vocês que tinham um governo estável, agora estão nessa situação constrangedora. A parábola de Natã também, ao tratar sobre o pecado de Davi, que ele diz: olha, Senhor, tinha um homem muito simples que tinha uma ovelhinha e o outro homem muito rico que tinha muitas ovelhas. Mas quando o homem rico recebeu uma visita, ele pegou a ovelhinha do homem pobre e matou aquela ovelhinha para dar o banquete para o seu visitante. O que o Senhor diz que esse homem merece? E Davi diz: esse homem merece a morte. E Natã então dizia: esse homem é você. A parábola da mulher de Tecoa, 2 Samuel 14, 4 a 7. A pedido de Joabe, general do exército de Israel, ela vai até o rei Davi falar sobre o exílio de Absalão. Absalão tinha sido exilado e o tempo do exílio havia acabado, mas Davi não havia recebido ele. Joabe intercede e esta mulher vai até lá contar uma história grande, que não dá para a gente descrever aqui porque o tempo é curto, mas você pode estudar 2 Samuel 14 que você vai entender. Nós temos também a parábola de Joás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinho, em relação a Amazias, rei de Judá. Amazias, rei de Judá, tinha vencido Edom e estava todo pomposo, achando que era o rei de tudo. Então ele chama Joás para guerrear. E Joás então disse: olha, meu amigo, você ganhou uma batalha, mas lembre-se do cedro e do espinho. E ele conta a história, que é uma relação para dizer para ele: não é porque você ganhou uma batalha que você vai ganhar todas. Vá com calma. Mesmo assim, Amazias convenceu Joás a entrar em guerra. E Joás, o exército de Israel, destruiu o exército de Judá. Além destas, há parábolas contadas por profetas
com o mesmo objetivo das demais, explicar uma verdade, transmitir uma mensagem da parte de Deus. Os profetas e as parábolas. Os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos de Deus ao povo, né? Os sacerdotes também ensinavam, mas quando havia um declínio no sacerdotismo, né, no sacerdócio, no culto, os profetas eram chamados para fazer esses ensinamentos. Certamente essa não foi uma tarefa simples e nem fácil. Para isso, eles eram separados, consagrados e dedicados a uma vida de comunhão. Eles tinham que estar separados de todo o mundo. Além da reação do profeta com Deus, há também sua relação com o povo, né? Na entrega da mensagem que deveria ser inteligível e acessível. Isso aqui é muito importante, né? Para quem é professor, especialmente, a mensagem que se transmite deve ser clara, acessível, objetiva. Por isso que muitas vezes tem pastores que não gostam de músicos na igreja, porque muitas vezes o som é muito ruim. Os sonoplastas não conseguem ajeitar o som direito, e aí as pessoas reclamam, e eles reclamam de um lado, mas assim, o som da igreja precisa estar bem regularizado, nem bem regulado, porque dependemos deste microfone para nos comunicarmos com as pessoas. Se estamos nos comunicando de forma ruim, haverá um pouquíssimo aproveitamento, e então não terá muito sentido. Nós que transmitimos a mensagem precisamos entender que a mensagem precisa ser inteligível e acessível, precisa ter uma linguagem que o povo entenda. Diante disso, estes homens escolhidos por Deus, em algum momento usaram as parábolas para transmitir a mensagem. Diante disso, estes homens escolhidos por Deus, em alguns momentos, usaram as parábolas para transmitir a mensagem. Deus, usando os seus filhos e dando a eles os instrumentos para que eles pudessem transmitir a mensagem de Deus. Além de Balaão, Natã, a Bíblia registra outros profetas que falaram dos oráculos divinos por meio de parábolas, como Isaías, que falou da parábola da vinha má, e Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, que apresentou as seguintes parábolas: as das águias, da videira e do leão enjaulado, e a da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo, não apenas na escrita. Terceiro tópico, parábolas de Jeremias. A parábola do cinto de linho. O capítulo 13 de Jeremias tem duas parábolas, a do cinto de linho e a do odre de vinho. A semelhança entre elas é que tanto o cinto de linho quanto os odres de vinho deveriam ser destruídos, e ambas alertavam a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Como eu já falei, inclusive fazendo associação entre a parábola do cinto com a parábola dos cestos, que era uma representação da mensagem de Deus ao povo, dizendo: o Senhor trará juízo sobre vocês, porque vocês não estão se arrependendo. Seguindo a ordem divina, Jeremias comprou um cinto de linho, usando-o em sua cintura, e depois o enterrou junto ao rio Eufrates. Depois de muitos dias, o profeta desenterrou o cinto, que já se encontrava apodrecido e sem nenhuma utilidade. O linho era o tecido usado pelos sacerdotes, e este cinto certamente foi uma referência à missão de Judá em ser nação sacerdotal, mas Judá falhou profundamente. À semelhança do cinto que perdeu o seu valor, Judá perderia o sentido de ser, caso deixasse de cumprir o seu propósito. Deus está transmitindo para Judá uma mensagem clara, que Judá precisava se arrepender, porque se eles não se arrependessem, eles seriam julgados. Jeremias 13:9 diz: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Deus está falando através da parábola do cinto que a moralidade, a religião, a fé do povo judeu havia se deteriorado, eles haviam se destruído, mas eles estavam vivendo tudo aquilo
por causa da desobediência a Deus. Assim como um cinto abraça o corpo do seu usuário, assim também Deus desejou abraçar Judá, entretanto Judá não permitiu e negligenciou a sua missão. Desde quando Abraão foi chamado por Deus, foi chamado com um propósito específico, ser luz no meio de nações pagãs. Mas Judá, ao invés de ser luz, ele se transformou em trevas. Ao invés de obedecer a Deus, Deus cuidou, Deus deu a terra, protegeu, distribuiu dons. Ao invés de serem gratos, de adorarem a Deus, eles abandonaram a Deus. O povo não se arrependeu de seus pecados e por isso teve o seu orgulho ferido. Eles foram castigados porque não se arrependeram dos seus pecados. Os 2 cestos de figos. Por meio de uma visão, Jeremias recebeu a parábola de 2 cestos de figos e isso se deu no período da primeira deportação no reinado de Jeoaquim, por volta de 597. Nos 2 cestos havia o mesmo tipo de fruto, sendo que em um deles havia figos bons para serem consumidos e no outro estavam os figos ruins que não serviam de alimento. Qual o valor de um figo se não serve de alimento? O figo é uma fruta, né, uma planta que produz um fruto que é comestível. E na cultura antiga ele era muito importante nessa alimentação. Mas Deus está mostrando para Jeremias 2 cestos, onde tem um cesto cheio de figos bons e o outro é um cesto de figo ruim. E Deus está dizendo, eu terei um compromisso, continuarei tendo um compromisso com o povo que foi para a Babilônia e que está obedecendo. Mas vocês que ficaram aqui e se degeneraram, vocês serão feitos como aqueles frutos, aqueles figos que estão naquele cesto que os figos estão estragados. Eles serão jogados fora. Nesta parábola fica claro que mesmo tendo sido levado à Babilônia, os judeus da primeira deportação tinham alcançado o favor divino, provavelmente porque foram generosos. Nesta parábola, a parábola dos 2 cestos, fica claro que mesmo tendo sido levado à Babilônia, os judeus da primeira deportação tinham alcançado o favor divino. Provavelmente porque foram generosos com Jeremias. Eu não acredito que seja exatamente por isso. O fato deles estarem sendo preservados e comparados a um cesto de figos bom é porque eles obedeceram a Deus. É porque eles, ao chegarem na Babilônia, abandonaram a idolatria. Já os que ficaram em Jerusalém foram hostis a Jeremias, a pregação, continuaram adorando outros deuses, continuaram sendo perversos e foram mais tarde punidos. A profecia e a parábola era bem clara. Aqueles que estão obedecendo serão preservados, mas aqueles que não obedecem a Deus estão apodrecidos e serão desterrados, serão destruídos. O povo não aprendeu a lição e pôs a confiança em Zedequias, que por sua vez firmou-se em seu próprio caminho e desprezou a palavra de Deus. Nós estamos falando exatamente isso. O povo que estava na Babilônia está sendo considerado como os figos bons, porque eles não estão se prostrando diante de outros deuses. Eles estão se arrependendo. Mas os que ficaram, eles não se arrependeram. Ao invés de ouvir a palavra de Deus, de obedecer a Deus, seguindo as palavras que Jeremias está falando, não, eles decidiram que iriam confiar em Zedequias. E Zedequias, por sua vez, cheio de orgulho e vaidade, se rebela contra Deus e se rebela contra Nabucodonosor. E aí nós temos a grande tragédia da nação de Israel. Então é importante que nós estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque são para com esses que Deus reserva a sua bênção. Uma aplicação necessária. Estas 2 parábolas alertaram o povo dos dias de Jeremias e continuam servindo de lição à igreja da atualidade. Na igreja há os que cumprem a missão, esses agradam a Deus, mas há também aqueles que, ao contrário, desagradam ao Senhor, que não fazem aquilo que Deus mandou. Então é importante, irmãos. Muitas vezes nós queremos viver coisas extraordinárias e, na verdade, o que nós deveríamos viver é só uma vida de obediência, temendo a Deus, agradando a Deus. Às vezes nós queremos fazer grandes projetos, nós queremos ter dons, nós queremos ser abençoados, mas, na verdade, o que está precisando é nós agradarmos a Deus, fazermos a vontade de Deus. A igreja deve ser o que foi chamada para ser e fazer o que efetivamente o Senhor
a mandou fazer. Ide por todos e fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja foi chamada para cumprir um propósito. E a igreja deve cumprir esse propósito. A motivação para que a igreja cumpra o seu papel é a consciência de que ela depende de Deus em tudo. Por isso deve confiar inteiramente no Senhor. Afinal de contas, é Ele quem dá crescimento à sua igreja. 1 Coríntios 3:6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Em tudo nós dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Em tudo nós dependemos de Deus. A igreja é chamada a agradar a Deus, mas para isso ela deve cumprir com fidelidade o seu papel. Ou a semelhança do cinto de linho e dos figos ruins, ela perderá a razão de ser. Nossa conclusão. As parábolas são importantes em todo o contexto bíblico, inclusive os profetas usaram deste recurso nesta lição. Aprendemos a respeito de duas parábolas de Jeremias e do cinto de linho e a dos 2 cestos com figo. Estas parábolas servem como um alerta para a igreja. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Muito bem, ficamos por aqui. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula com excelência. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.